A 12 de outubro seremos chamados a votar em mais umas eleições autárquicas. Cidadãos esclarecidos votam de forma mais consciente. Pelo que a Rádio AVFM estimula a discussão democrática e o confronto de ideias. Na próxima meia hora, teremos em antena um debate com dois dos candidatos à presidência da Câmara Municipal de Ovar. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao último debate destas autárquicas 2025, aqui na AVFM. É o 21º debate, o último, nesta quinta-feira, 25 de setembro de 2025, e vamos ter como intervenientes neste último debate Carlos Ramos pela CDU e Mário Manaia pelo Bloco de Esquerda. O tema principal, trabalho e emprego local, e como subtemas vamos ter contratação e condições dos trabalhadores municipais. O segundo subtema, políticas para combater a precariedade. O terceiro subtema, incentivos à criação de emprego local. E, como último subtema, qualificação e formação profissional. Estamos nos 98.7 frequência modulada, podem acompanhar-nos também neste registro, o live streaming que está a passar na nossa rede social Facebook, na AVFM. E vamos agradecer também, e será a última vez neste contexto de debates entre candidatos à presidência da Câmara Municipal de Ovar, porque, entretanto, vamos iniciar uma outra maratona para os candidatos à presidência das diversas juntas de freguesia do Concelho de Ovar, mas agradecer esta cedência do espaço, deste belíssimo espaço, a Sala dos Fundadores do Museu de Ovar. Portanto, agradecermos à direção e ao Museu de Ovar a cortesia da cedência deste espaço. Também convém lembrar que cada interveniente do debate terá 13 minutos para usar a palavra, relativamente a estes subtemas que vão sendo postos para poderem apresentar as suas medidas, e depois, no final, cada um dos intervenientes fará ao outro interveniente a sua pergunta, cuja resposta tem cada um deles 2 minutos para usar também da palavra. Portanto, antes de avançarmos propriamente para o debate, vamos passar às palavras de acolhimento, e eu pediria ao Carlos Ramos para falar primeiro e depois o Mário Manaia. Pronto, mais uma vez, pela sexta vez, eu agradeço à Rádio AVFM por proporcionar esta oportunidade à CDU, para estar aqui a debater, também por dinamizar todos estes debates que são muito importantes para uma tomada de decisão relativamente ao voto consciente. Portanto, quero agradecer então à AVFM em nome do Carlos, e depois quero também agradecer ao Museu de Ovar também por proporcionar este espaço. E evidentemente quero lançar um cumprimento ao meu adversário, portanto, espero que corra tudo bem. Obrigado, Carlos. Mário. Muito boa noite a todos e a todos os nossos ouvintes, quem nos segue nas redes sociais. Boa noite aqui ao Carlos Nuno Granja, que uma vez mais nos acolhe, ao meu adversário de debate, o Carlos Ramos, àquele senhor e àquela senhora aqui da produção, ao Museu de Ovar também, por nos acolher neste espaço fantástico. E vamos lá. Vamos a isso então. Vamos para o primeiro subtema, contratação e condições dos trabalhadores municipais, embora seja um tema que esteja mais vincado, obviamente, com os trabalhadores que estão ligados ao município, não é a população em geral, mas também é uma temática que interessa mais diretamente a esses trabalhadores, mas, evidentemente, num âmbito geral e global, também a todos os municípios. Então, pedir-vos-ia para apresentarem as vossas propostas, as vossas medidas relativamente a este subtema. Carlos.
Pronto, relativamente a esta questão, ou seja, relativamente a este debate, eu também posso, de certa forma, abrir a forma como foi organizado. Há uma clara vantagem que nós temos, é o facto de termos um historial muito grande relativamente à gestão de municípios e, inclusivamente, quando se está a gerir, quando se está a encabeçar um município, há um dos elementos que é fundamental, que é a questão dos trabalhadores da autarquia, portanto, dos trabalhadores da autarquia local. Portanto, portanto, eu vou tentar, de certa forma, a partir daí, dessa experiência, tentar valorizar, naturalmente, o trabalho da CDU nesse campo e, por outro lado, também usar este aspecto para nos distinguir de outros executivos de outras forças políticas no que diz respeito precisamente a esta questão. Um dos aspectos, por exemplo, que eu posso fazer, ou posso criar aqui uma distinção, foi, por exemplo, no caso do processo das 35 horas semanais, que eram de direito adquirido, entretanto, com a intervenção da Troika e com a vontade acérrima de PSD e CDS, essas 35 horas da administração local foi interrompida e foram devolvidas as 40 horas e, nesse aspecto, a CDU sente-se perfeitamente à vontade, porque em todos os municípios em que tinha executivo, não foram os trabalhadores que tiveram que exigir, foi o próprio município, em conjunto com os trabalhadores, que avançaram para essa luta, para essa exigência de voltar às 35 horas da administração local. Portanto, depois, outro aspecto que é muito importante é a questão do combate à precariedade e, nesse aspecto, também os municípios CDU e a CDU é bastante proativa no que diz respeito a tudo isso e sempre que sente que existem vínculos precários, aliás, essa é uma característica quando tomamos conta pela primeira vez de um executivo camarário, atacamos logo a pegar e a levantar, a fazer o levantamento de condições precárias ou de trabalhadores precários para e depois tenta-se, evidentemente, tentar arranjar solução para estes trabalhadores precários. O objetivo, claramente, é reduzir ao mínimo o uso destes contratos e todas as formas, todos os mecanismos que são utilizados na autarquia local para precarizar o trabalho, para ocupar lugares que deveriam ter direito permanentes, que deveriam ter direito às suas condições de trabalho e estar isenta de precariedade e que são utilizados estes mecanismos precisamente para tornar o posto de trabalho mais barato, inclusivamente para outras questões que eu posso, portanto, falar mais à frente. Depois, a questão da valorização salarial e da carreira. Tentamos sempre que mal haja uma oportunidade, mal o Poder Central, através de legislação, abra uma oportunidade para valorizar do ponto de vista salarial, evidentemente que nós vamos atrás e vamos de bom gosto, não vamos contrariados. Além de que a própria carreira também é muito importante e qualquer mecanismo que seja aberto, qualquer oportunidade que seja aberta para garantir uma rápida progressão na carreira, pois com certeza que também a CDU acompanha isso e tenta ser proativa desse ponto de vista. Depois, o diálogo social também é uma questão muito importante. Estamos próximos de um conjunto de sindicatos, como, por exemplo, o STAL da administração local, o SINTAP, trabalhadores da administração pública, tão próximos de nós, facilmente dialogamos e facilmente conseguimos chegar a consensos. Depois, também, do ponto de vista da segurança e da saúde, também, evidentemente, que não esquecemos deste aspecto e fazemos um esforço, mesmo que não haja folga orçamental, fazemos um esforço para colmatar todas estas situações e para dar garantias de saúde e de segurança no próprio trabalho. E fundamentalmente, esta é uma experiência e, fundamentalmente, nós transportamos isto para as nossas propostas. Obrigado, Carlos. Mário, sobre este subtema. Muito bem. Ora bem, este mandato foi um mandato em que houve as transferências de competências na área de educação, da saúde e da ação social do Estado Central para as autarquias.
E foi um enorme desafio em que também um enorme número de trabalhadores migraram para os quadros das autarquias, a ponto de que, neste momento, 2/3 das finanças da autarquia, do município, da Câmara Municipal, dependem do Estado Central. Tem sido, de facto, um esforço que valorizamos, mas ainda está longe de correr tudo bem. Neste mandato também houve logo no início uma situação muito importante, que nós valorizámos também muito e aprovámos em Assembleia Municipal, que foi a atribuição de subsídio de penosidade e insalubridade a assistentes operacionais e que, mais tarde, nos anos seguintes, foi expandida a outras áreas de atividade que nós também valorizámos e aprovámos. Aqui falar numa questão, num problema crónico, que se trata da falta de auxiliares educativos nas escolas. Nas situações, portanto, temos situações reais de falta de rácio mínimo, situações de ausência por doença, acompanhamento de alunos com necessidades especiais, e é uma situação, de facto, muito débil. Só para tocar aqui na questão, por exemplo, do mapa de pessoal e na evolução que houve, 2024, mas refere aqui uma situação muito interessante, que identifica os assistentes operacionais como sendo o grupo mais problemático, pela dificuldade da contratação, pela escassez de pessoal qualificado e pelos salários pouco apelativos previstos para estas carreiras. Mesmo assim, o município previu a contratação de 110 novos assistentes operacionais e 3 de encarregados operacionais. E logo em 2025, já contempla o mapa pessoal, 136 assistentes operacionais contratados, 30 dos quais a termo resolutivo, e cria a necessidade de prover mais 124 postos de trabalho de assistentes operacionais, 52 dos quais a termo resolutivo. E, portanto, há aqui um número bastante importante de contratos a termo resolutivo, que não têm razão de ser, mas há um esforço da autarquia de prover este número bastante significativo de operacionais. O problema é que estas, exatamente, provavelmente por causa da questão dos salários pouco apelativos, e não só, estas contratações ainda não foram concretizadas na totalidade. Estamos a 25 de novembro, há escolas sem o número de auxiliares necessários face ao número de crianças, com crianças referenciadas com necessidades especiais, e até a data de hoje nem o recrutamento de auxiliares no IFP está a acontecer, e muitos, quando há, muitos vêm sem formação mínima necessária. Paralelamente, a Câmara Municipal tem externalizado imensos serviços, mesmo de necessidade estrutural, portanto, coisas recorrentes o ano inteiro, ou nos vários anos, como a limpeza urbana, a limpeza de praias, o transporte escolar extraordinário, entre muitas. Isto tem uma enorme consequência ao nível da despesa corrente, onde a aquisição de bens e serviços correntes já significa quase 50% do orçamento deste capítulo. São 20 milhões e significa 34% da despesa global do orçamento, bem mais do que está previsto para as despesas de pessoal, para salários, e bem mais do que previsto para o investimento e obra pública. E, portanto, isto aqui é um problema ideológico, de externalizar a direita. E o que está a afetar claramente o equilíbrio orçamental e que nós queremos, o Bloco quer dar uma solução já no próximo mandato. Obrigado, Mário. Vamos passar para o segundo subtema, políticas para combater a precariedade. Que medidas concretas propõem, tendo em atenção o apoio a trabalhadores em situação precária e não esquecendo também a proteção de jovens e mulheres que estão mais expostos à precariedade? Sim, Carlos. Mais ou menos, voltando à mesma linha de pensamento de há pouco, partindo daquilo que são as premissas da gestão CDU, e transpondo-as também como propostas para nós, evidentemente que adaptadas perante o futuro, ou seja, que serão adaptadas às necessidades de futuro, pese embora o histórico que daqui advém não é propriamente, não se espera que haja grandes alterações para o futuro.
Mas já agora, então, se me permitem, nós destacamos pelas políticas de combate à precariedade laboral, refletindo, portanto, a defesa intransigente dos direitos dos trabalhadores e tentando maximizar o mais possível a margem de intervenção da própria autarquia. Também é importante dizer, há candidaturas que tentam dar um ar de que Ovar vive numa bolha e que os problemas resolvem-se só por vontade do Executivo Camarário, mas a verdade é que não é isso. Tem que haver um ambiente em torno também favorável a estas situações. E, portanto, da nossa parte, quanto ao combate à precariedade, existem alguns pilares, alguns eixos, dos quais eu destaco a regularização massiva de precários, portanto, dando prioridade à identificação e regularização de trabalhadores com vínculos precários que exercem funções permanentes, portanto, existe a utilização de precários com a justificação de que, à primeira vista, são trabalhadores temporários, mas a verdade é que os contratos caem, ou até outras formas, caem sucessivamente, durante anos e anos e anos e anos e, portanto, possibilitando a partir daí perceber que aquelas são necessidades permanentes e não necessidades temporárias. A verdade, isto acontece em muitos casos da administração local. É verdade que nós temos conhecimento claro de desses exemplos de um mecanismo que foi criado para transferir trabalhadores precários para o quadro, neste caso, não é da administração local, mas para o quadro do Ministério da Saúde. Foi o caso do Hospital de Ovar, em que uma das premissas mais uma vez da moção, da petição que nós criámos, era precisamente garantir, através do PREV-PAP, que esses funcionários que estavam durante décadas, portanto, precários no Hospital de Ovar, passassem para o quadro e, evidentemente, que foi uma solução, ou uma questão, ou foi uma conquista alcançada. Evidentemente que agora, com a integração do hospital numa OLS, alguns desses funcionários já estão a provar o sabor dessa mesma integração, infelizmente, não é? Depois, outro eixo que eu gostaria de falar é a questão dos falsos recibos verdes, que também durante anos ocupam um posto de trabalho, ocupam de uma forma em que não têm proteção social, onde não têm os mesmos direitos dos outros trabalhadores, mas assumem as responsabilidades exatamente desses mesmos trabalhadores. Portanto, esta é uma questão que deve ser claramente denunciada e esta é uma questão que deve estar na primeira linha, no caso da CDU for executivo, como uma linha de ação prioritária para resolver com a maior brevidade possível. Depois, o combate também ao abuso de estágios, este também é outro mecanismo que é utilizado em grande medida para ocupar postos de trabalho, inclusivamente não qualificando o estagiário, mas sim pondo-o a executar tarefas que são de um posto permanente e se ele está a executar uma tarefa num posto permanente, ele não pode ser estagiário, tem que ser trabalhador, tem que ter exatamente os mesmos direitos, não pode ser precário, portanto, isto é uma situação também claramente a regularizar. E depois, evidentemente, quando se criam condições... Esta é a nossa perspectiva e que nos distingue de muitas outras forças partidárias, que é quando se garante um posto de trabalho como deve ser, certamente que a administração local, ou pública, ou até mesmo a local, que é o nosso caso, é aquilo que estamos a discutir hoje, esta administração pública sai fortalecida e não sai enfraquecida, obviamente, não é? Portanto, se nós conseguimos reter um bom quadro na nossa Câmara Municipal, essa é uma vantagem, não é de modo algum uma desvantagem. E, portanto, o diálogo social, a denúncia, além dos sindicatos, o próprio Executivo CDU tomará a palavra relativamente a isto e, portanto, estes são os 5 eixos que eu apresento aqui hoje. Obrigado, Carlos. Mário? Muito bem.
Recordar que a direita portuguesa tem uma obsessão antiga com as leis laborais. Foi assim no governo Durão Barroso, em 2003, quando aprovou o novo Código de Trabalho. Depois, em 2012, 2013, com as reformas do Passos Coelho, que foi a lei da Troika. E agora o Executivo Montenegro segue pelo mesmo caminho, contando com o apoio de todos os partidos à direita no Parlamento. Na verdade, o mercado de trabalho em Portugal é hoje muito mais flexível do que alguns sugerem e não é todo evidente que as regras atuais prejudiquem a competitividade da economia nacional, como aliás os números se vê. Sempre que se reduz a proteção dos trabalhadores, degradam-se as condições de vida das pessoas concretas e, com frequência, transfere-se os rendimentos de quem tem menos para quem tem mais, tornando a sociedade ainda mais desigual. Esta obsessão com a liberalização do mercado de trabalho envia um sinal claro aos investidores sobre o tipo de economia que queremos aqui desenvolver. Se o objetivo for promover uma economia baseada na inovação, como deve ser aqui em Ovar, nas qualificações e na elevada produtividade, seguramente que estes não são os melhores incentivos. Em contraciclo, o Bloco, em resistência, diria, o Bloco lançou uma petição para valorizar e reconhecer quase 1 milhão de pessoas que trabalham por turnos e à noite no nosso país, no nosso município, aqui nas nossas fábricas, também em Ovar e Esmoriz. E aqui em Ovar temos muita gente que vive ao contrário do relógio, dos tempos da família, dos amigos e da sociedade. E, portanto, podemos fazer a diferença ou exigir que as regras para o descanso, nos fins de semana e entre os turnos, são mesmo cumpridas e exigir a atribuição de subsídio de desgaste, a antecipação da idade da reforma e a proteção parental. E neste tema, fique-me, se quiser, posso continuar. Bem, então passamos para os incentivos ao emprego, não é? Sim, incentivos à criação de emprego local, que políticas defendem, seja para a atração de novas empresas, gerar empregos locais, dinamização de emprego, apoio direto a pequenos negócios, o que preconizam, Carlos? Pronto, é assim, nós já falámos desta questão, eu desta vez tentei estruturar de outra, um bocadinho diferente. Pronto, mas mais só peço desculpa, a gestão do tempo. Pronto. Pronto, eu vou ser então, relativamente a esta questão, vou ser breve. Evidentemente que um executivo da CDU estará sempre do lado dos micro, pequenos e médios empresários, estará sempre do lado do comércio tradicional, adotará medidas do ponto de vista, portanto, o aliviamento da carga fiscal a partir daquilo que é possível fazer aqui na Câmara Municipal. Essas medidas serão, de facto, para valorizar estes setores da economia. Evidentemente que, havendo obras, a nossa tendência sempre é procurar empresas locais, precisamente para, através daquilo que a empresa vai ganhar, daquilo que os trabalhadores vão ganhar, que se dinamize precisamente a economia local. Portanto, nós defendemos os setores tradicionais, defendemos também, além disso, defendemos a arte-chave enquanto forma de produção, defendemos, portanto, a pequena agricultura e a agricultura familiar também como forma de produção e também como forma de mitigação de algumas questões relacionadas com as alterações climáticas. Portanto, exigimos tudo isto e qualidade de emprego. Bem, Carlos. Mário. Muito bem. Este é um momento para fazermos aqui fazermos uma visão para este município com um salto a 30 anos. Bem, se calhar 30 é muito, mas pelo menos 12, que é a governação deste PSD, já será suficiente. E, de facto, não vimos qualquer avanço na valorização, por exemplo, das zonas industriais de Ovar. Estão paralisadas, estão congeladas, diria. As respectivas ligações rodoviárias, também não houve nenhuma evolução, não há ligação, por exemplo, da A29 ali para aquilo que se queria, que é a rotunda da Salvador Caetano e do motel, e que aliviaria muitíssimo o trânsito depois para Arada e Maceda. Mas também
não foi feito nada em relação ao plano, ou seja, o plano municipal de concessão de incentivos ao investimento empresarial data de 2012 e não foi nem revisto, nem atualizado aos novos tempos. Aliás, este plano é muito estranho, porque não tem um quadro de condições, critérios e benefícios perfeitamente objetivos. Por exemplo, a concessão de benefícios, que é o artigo número 3, diz que poderão revestir-se de várias modalidades, nomeadamente bonificação do preço de cedência de terrenos, a redução de IMT e IMI, da rama até 50%. Mas isto não está categorizado em função de níveis de investimento ou em função de número de postos de trabalho, da qualificação, nem do tipo de produção, se é mais ou menos verde, digamos assim. Portanto, é tudo muitíssimo vago, muito lato. E para as empresas será, parece-me, pouco interessante, exatamente por falta de objetividade, por falta da criação de uma expectativa para um planeamento que se quer de longo prazo. E deste nível nós temos vindo a lançar propostas, aliás, até na Assembleia Municipal, de um desenvolvimento de uma estratégia, de um plano estratégico ambicioso, alargado, para a captação e fixação de investimento e que privilegie a economia verde, a valorização salarial, de carreiras e competências profissionais e que venha potenciar a fixação de jovens famílias e profissionais qualificados. É uma estratégia que tem que ter regras claras, com toda a transparência, com um quadro de benefícios para quem aqui queira investir, mas que garanta também salvaguardas na criação e manutenção dos empregos e, sobretudo, não se baseie na venda de terrenos municipais, mas antes em concessão ou arrendamento de lotes industriais em zonas empresariais de propriedade pública. É necessário investir na atualização dos planos urbanísticos das zonas industriais. Eu ainda, o ano passado, estive na Bélgica, por exemplo, mas já estive em outros países, onde uma zona industrial é uma espécie de quase um jardim. Não há muros, há vedações, há passeios, há também lojas, há hotéis também, neste caso. Quer dizer, é quase uma cidade-jardim onde as pessoas têm prazer ir trabalhar e de facto, aqui há pouco interesse desse ponto de vista urbanístico. Eu recordava aqui também a comissão eventual que nós fizemos na Assembleia Municipal, que foi uma lavandaria, que basicamente era uma lavandaria industrial que estava a funcionar numa zona residencial em Esmoriz e que criava problemas de ruído contínuo. Não sei se ainda cria, porque não sei se o problema já foi resolvido, mas pronto. Houve ali muitos problemas, no fundo, havia uma série de ilegalidades e a Câmara ia mais ou menos sempre para trás, mas nunca havia nenhuma punição. Ora bem, a Comissão sugeriu a criação de mecanismos, portanto, no relatório final, sugeriu a criação de mecanismos simplificados que promovessem a deslocalização de atividades económicas que atualmente se localizam fora de zonas industriais, exatamente para estas áreas de atividades económicas. E toda a gente conhece, nas nossas zonas residenciais, mesmo aqui em algumas zonas residenciais na 109, onde se vão misturando oficinas e habitações e, portanto, assim realmente é muito difícil termos um ecossistema empresarial a funcionar numa zona, digamos, respectiva e ter zonas habitacionais realmente qualificadas. E também, muito rapidamente, bem, já não vou ter tempo, portanto vou passar ao seguinte. Bem, Mário, então passemos para o último subtema, qualificação e formação profissional. Que estratégias propõe, e atendendo, claro, obviamente, ao contexto, às necessidades locais? Carlos. Pronto, mais uma vez, no que diz respeito à CDU e à sua prática, não só em relação às suas ideias, mas sobretudo à sua prática, a CDU, nesta questão da qualificação e formação profissional, tem um cunho muito próprio e quando avança com medidas neste sentido, há uma questão que é fundamental, que é quando se dá a formação, ela tem que ser efetivamente necessária dentro do meio em que se trabalha, dentro da localidade em que se trabalha. Há outro aspecto que é também muito importante, que é o facto
portanto, nós termos, portanto, existe o levantamento desta necessidade e destas necessidades, que é muito importante, mas há outro aspecto que também é muito importante, que é a questão de, cada vez que se está a formar ou que se promovem ações de formação, quem passa por essa formação passa também por uma lição não só de deveres, mas também de direitos, e tenta-se incutir, tenta-se consciencializar para essa parte, para essa componente que é tantas vezes esquecida por outras forças políticas, e nós colocamos esses preceitos logo ao início da qualificação profissional e formação profissional. Obrigado, Carlos. Mário, então, para terminarmos. Bom, Ovar é um concelho de pendor claramente industrial, com milhares de operários e também com uma cada vez maior força laboral no setor dos serviços. Mas sobre nós tem caído uma vaga de incerteza que assola o setor automóvel na Europa. Tem uma série de razões, mas algumas das últimas por exemplo, são as brincadeiras, não são brincadeiras, mas do Sr. Trump com as tarifas e, portanto, o jogo das tarifas que está a fazer tremer todo o mercado, todos os mercados internacionais e também esta questão dos automóveis. E, portanto, aqui temos que defender estes empregos e lutar contra o encerramento e, sobretudo, contra as deslocalizações, porque quando há crises também há oportunismos. A Câmara deve investir, eu diria, através do Serviço de Empreendedorismo, num ambiente de cooperação, na criação de sinergias comuns entre as empresas, também ao nível da formação profissional. Deve investir em feiras de emprego, na programação de encontros de áreas de negócios já instaladas, mas também de novas, novamente nesta tónica da economia verde, entre empresas, universidades, especialistas, tecnologias, para dinamizar mais o ecossistema empresarial. E nós já tínhamos lançado uma medida, já há 4 anos, e voltamos a lançar, que é a Hub do Crescer Verde. E, portanto, é uma plataforma de gestão municipal para a transição energética, impulsionador desta economia verde, um ecossistema com máxima transparência para promover cooperação sistémica entre entidades, investigadores, técnicos, projetistas, promotores e utilização de modelos de negócios de gestão eficientes que valorizem o respeito pelas pessoas e pela natureza, a capacitação dos recursos humanos, a avaliação de procedimentos e melhorias contínuas. Está, Mário. Muito obrigado. Então vamos avançar para a fase das perguntas. Tem 2 minutos cada um para responderem à pergunta que o outro faz. Começa o Mário, fará a primeira pergunta, depois o Carlos fará a segunda, para terminar o Mário com a sua resposta. Pronto. Desde já tenho que pedir ao Carlos desculpa, porque esta é uma questão que não é só minha, é uma questão de mais pessoas. Nós não temos que pedir autorização uns aos outros. Sim, pronto, mas eu tenho muitíssimo respeito por ti e esta questão não era a ti que eu devia direcionar, mas é aqui que tu estás e, portanto... Eu não fujo a... Muito bem, pronto. Mas, bom, isto tem aqui algum enquadramento. Então vamos a isso. Ambos valorizamos muito o programa Primeiro Direitos, mas sabemos que está a servir essencialmente para reabilitar a habitação social antiga e degradada, e sabendo nós da taxa de concretização de obra pública deste Executivo do PSD, que tem batido recordes de ineficiência abaixo de 50%, sabemos também que o Primeiro Direito está a menos de 1/10, com as desculpas por falta de empreiteiros. No fundo, em 4 anos, ainda foram entregues menos de 10 casas. Na educação, as promessas eleitorais de 2021 da reabilitação das escolas, por exemplo, a secundária de Esmoriz, Florabela Espanca, a Dias Simões e outras escolas de primeiro ciclo, ainda estão todas por cumprir. Também na Assembleia Municipal eu fui fazendo esse apanhado e essa exigência. A despesa corrente, ao nível do orçamento, a despesa corrente tem vindo a subir a pique, conforme já referi na intervenção anterior, em particular no capítulo da aquisição de bens e serviços correntes, sobretudo por via da externalização da prestação de serviços. O capítulo de Desenvolvimento Social e Saúde ocupa apenas 3,2% do bolo orçamental municipal. E, portanto, a pergunta que eu coloco aqui é óbvia.
Porque é que o PCP aprovou, ou a CDU, votou a favor nos 2 últimos orçamentos do PSD? Carlos, 2 minutos. Pronto. Naturalmente que um orçamento nunca é votado meramente por as questões que tu colocas. Portanto, existe uma análise global a tudo isso e naturalmente que dentro desse balanço que se fez desse mesmo orçamento, pois seguramente que terá pesado esse balanço acima das questões que tu colocaste. Evidentemente que a questão da habitação é algo que nós prezamos bastante, é muito importante e toda a gente o identifica como tal. Nós, na Escola Secundária de Esmoriz, tivemos inclusivamente também intervenção sobre a reabilitação dessa escola e também tecemos diversas críticas relativamente à externalização de serviços e ao aumento da questão da despesa corrente. Portanto, evidentemente que a resposta que eu te dou é a resposta de que é feito um balanço e nesse balanço opta-se por votar contra ou votar a favor. Evidentemente que nem tudo aquilo que lá está é aquilo que nós queremos, mas, portanto, houve essa decisão. Depois, já agora aproveito, já que falta algum tempo, também é importante salientar que a CDU teve sempre na primeira linha também relativamente à criação e à implementação desse suplemento de penosidade e insalubridade e, portanto, inclusivamente desenvolveu também, já que estamos a falar de trabalhadores, desenvolveu também um conjunto de ações no sentido da defesa, valorização e não só valorização, de reconhecimento desses trabalhadores, como foi o caso de uma moção que nós propusemos e foi aprovada por unanimidade, que valorizou todos os trabalhadores que não puderam parar no período da pandemia. E, portanto, esta é uma característica nossa. Dás-me mais um bocadinho para eu falar? Claro que sim. E tu repara uma coisa, da mesma forma, quando nós portanto, da mesma forma que este balanço foi feito, neste caso da Assembleia Municipal, também, certamente, noutros planos, no plano superior, por vezes, o que é que aconteceu? Chegámos a ter acordos em que, nem tudo nos satisfazia, mas nós acabámos por de certa forma, aprovar determinados orçamentos de Estado e por aí fora, e depois, evidentemente, que chegámos a um ponto em que, de facto, reconhecemos que muitas das medidas que eram aprovadas eram atiradas para as calendas gregas, haviam outras medidas também que nunca eram implementadas, e evidentemente que chegou a um ponto de saturação em que rebentámos, não é? Portanto, havendo uma eleição CDU, se adquirirmos ou seja, se conseguirmos a legitimidade de novos mandatos na Assembleia Municipal ou até mesmo portanto, no Executivo, portanto, na Câmara, evidentemente que teremos oportunidade para experimentar e para rebentar. Muito bem, Carlos, então a questão para o Mário responder. Eu para o Mário, pronto, já que ele lançou-me uma questão picante, eu também vai ser devolvida Agora vais dar a tua versão picante. Repara uma coisa, eu assumo que estou na CDU e, portanto, assumo as responsabilidades que a CDU assume em qualquer órgão e não me ponho de parte e, portanto, não quero que me diferenciem relativamente aos meus camaradas que dão a cara e que estão à frente. Não faço isso. Portanto, passando então à questão picante, digamos, sabemos que houve aí alguma falta de coerência entre aquilo que o Bloco de Esquerda propaga e aquilo que o Bloco de Esquerda pratica relativamente à defesa dos trabalhadores, e eu gostava de saber se o Mário Manaia se revê também nisso e o que é que acha, o que é que pensa sobre essa situação. Estou a falar, portanto, daquele caso das grávidas. Força nisso. Mário, resposta então, por favor. Muito bem.
Pronto, ainda bem que perguntas porque, bom, na altura as coisas, houve uma manifesta, isso já foi até reconhecido, falta de timing e de prontidão para esclarecer as coisas que são muito simples. Desculpa interromper-te, já agora estás à vontade. Sim. Ok. Sim, não, mas é relativamente se o rápido. moderador deixar. Isso é muito rápido. Não. Na altura, o que se passou foi o seguinte: eram pessoas, portanto, eram senhoras que estavam com contratos a prazo, que depois engravidaram, etc., ganharam o direito depois ao seu tempo, né? Portanto, de gestação e de amamentação, etc. E estando a terminar o prazo de contrato, o que lhes foi proposto era uma nova situação. Depois não se chegou a acordo e houve ali uma crispação e uma denúncia, um pouco até mentirosa, em boa verdade, sobre a situação, porque o Bloco, de facto, sempre defendeu os melhores interesses dos trabalhadores, dos seus e dos outros. Tomáramos nós, Carlos, que todos os trabalhadores das empresas e das câmaras e das autarquias deste país tivessem a sensibilidade ao nível laboral que tem o Bloco e já agora também a CDU, e porque, como sabes, por exemplo, o Partido Socialista, de socialista só tem mesmo o nome, já não tem mais coisa nenhuma. E, portanto, aqui não vejo nenhuma falta de coerência, houve sim uma falta de capacidade de comunicação e de selar o assunto, que foi muito simples e não tem nada de especial, e que ganhou um burburinho muito grande na comunicação social, porque é assim mesmo, a comunicação social gosta de burburinhos, sobretudo de cor-de-rosa. Pronto. E tenho respondido. Muito bem. Sim, senhor. O Partido Socialista já não usa a palavra socialismos nos seus projetos. Pois não, já não há Vamos socialismo. então terminar este debate. Agradecer a vossa presença, mais uma vez, o Carlos, o Mário e a todos os candidatos que aqui marcaram presença para participarem nesta longa maratona que foi decorrendo ao longo de vários dias e que culminou neste 21º debate. Muitos parabéns a todos os candidatos, a todas as candidaturas, pelo compromisso cívico e deixo-vos aqui também os meus votos, os votos da AVFM, de uma boa campanha para todas as candidaturas. Obrigado também a todo o nosso auditório pela preferência. A AVFM investe claramente na intervenção em prol de cidadãos informados, interessados e esclarecidos. Foi sempre este o nosso propósito e parece-me que foi conseguido, mesmo atendendo a este formato de debates que parece-nos também que conseguiu chegar ou melhor, atingir este objetivo de contribuir para um melhor esclarecimento dos municípios. Um agradecimento também, e isto não podia deixar de ser, a toda a equipa que fez com que estas emissões, estes debates chegassem até vós. Agradecer também ao meu colega de moderação, ao Rui Pires da Silva, na sua estreia, aqui na AVFM, nos debates, e agradecer, mandar um grande abraço para ele e, por fim, dizer-vos também que amanhã, pelas 18 horas, haverá o programa de análise com os comentários de Lúcia Leite e João Barreira, e para todos os comentadores envio também os meus cumprimentos. Regressamos para mais uma maratona, desta vez para os diversos debates com os candidatos às diversas freguesias. No próximo sábado, no dia 27 de setembro, será o primeiro debate com os candidatos à freguesia de São João de Ovar. Continuem com a AVFM, continuem sintonizados nesta sua nova rádio de sempre, nesta vossa nova rádio de sempre. Uma boa noite e até ao próximo sábado. Continuem com a nossa emissão. Obrigado por ter estado connosco. Não deixe de acompanhar todo o nosso trabalho de cobertura das eleições autárquicas marcadas para 12 de outubro. A democracia do nosso concelho
passa pela Rádio AVFM.